E aí galera do meu canal, tudo bem com vocês? E vamos lá para mais um vídeo. E nesse vídeo eu vou trazer um conteúdo que explodiu a minha mente. Eu tenho certeza que vai abrir a sua mente também, tá bom? Então, eu não vou pedir like nem que você se inscreva no canal, apenas se esse conteúdo aqui agregar tudo aquilo que eu espero que agregue para todos vocês. E sem muita enrolação, vamos lá para o nosso vídeo. E no vídeo de hoje eu quero trazer aqui para vocês 3 simulações reais, tá? De vocês investindo 10 mil, 50 mil e 100 mil reais na bolsa de valores, tá? E além disso, eu vou trazer uma comparação aqui explicando por que eu não invisto em fundos imobiliários e eu tenho certeza que isso vai criar uma pulga atrás da orelha de vocês e talvez vocês também passem a não investir em fundos imobiliários como eu não invisto, porque isso aqui é muito esclarecedor, galera. Então vamos lá, sem muita enrolação. Então vamos lá para as nossas simulações, tá? Então é o seguinte, galera. Vamos começar aqui trabalhando com o Banco Itaú, tá bom? Isso aqui é uma simulação real. Então, lá, 10 mil reais em Banco Itaú, tá? Atualmente, uma ação do Banco Itaú custa R$ 30,94. Então, se a gente pega ali 10 mil reais dividido por 30,94, nós teremos aqui 323 ações, certo? Vamos lá, seguindo aqui o nosso vídeo. Então vamos lá, nós temos aqui 323 ações do Banco Itaú, né? Nós compramos com os nossos 10 mil reais. Eu peguei aqui em 2024 quanto que o Itaú pagou em dividendos, tá? Que a expectativa é que suba um pouco agora em 2025, mas eu vou fazer contas aqui com 2024, que já está fechado o ano aqui. Então em 2024 ele pagou R$ 2,41. A expectativa é para R$ 2,73 para esse ano aqui, tá? Mas vamos tratar aqui até para vocês entenderem bem essa conta com R$ 2,41. Então basicamente, se a gente pegar lá 323 e multiplicar por 2,41, que é o que realmente o Banco Itaú pagou ali no último ano, nós teremos R$ 778 em dividendos para 2025. Perfeito? Legal. Então, seguindo aqui. Se a gente for analisar aqui o nosso dividend yield, basicamente a gente tem R$ 778, que é o valor total que a gente recebeu lá de dividendos, dividido pelos 10 mil reais que nós investimos. Isso aqui a gente tem o número 0,77, e se a gente multiplicar isso aqui por 100, nós temos 7,78% ao ano. Um dividendo que eu acho ótimo, se tratando aqui de um banco privado que tem um crescimento muito grande durante os anos, então eu acho isso aqui um ótimo dividendo, tá? Tá ali no limite, eu não gosto de comprar empresas abaixo dos 7%, mas aqui tá dentro dos nossos parâmetros, eu acho que isso aqui sim é um ótimo investimento. E agora você deve estar se perguntando, Caio, por que eu vou investir numa empresa que está me pagando ali 7,78% ao ano em dividendos, sendo que eu tenho um fundo imobiliário? Eu trouxe aqui o MXRF11 porque ele é o fundo imobiliário que tem mais cotiza na Bolsa de Valores, tá? E ele está custando hoje R$ 9,52, me pagando ali 12% ao ano. Você está me falando que vale a pena investir no Itaú, que está pagando 7,8%, sendo que eu tenho o MXRF11 que me paga 12%? Aqui que é o pulo do gato, pessoal. Agora eu vou explicar para vocês o porquê que eu não invisto em fundo imobiliário, tá? Então vamos lá. Se a gente pega aqui uma simulação real, se a gente pega aqui o MXRF11 lá em 2015, tá? Eu trouxe aqui um gráfico de 10 anos. Lá em 2015 ele custava ali próximo dos seus R$ 8,60, tá? E hoje ele vale, se eu trouxer aqui, ó, 9,52, ou seja, ele valia 8,60 e hoje ele vale 9,52. Então, se a gente trouxer essas informações, em 2015 ele custava 8,65, tá bom? Em 2025 ele custa 9,52. Então, se a gente for olhar aqui a valorização em 10 anos, a gente está falando de uma valorização de 10%. E aí você deve estar pensando, Caio, mas o fundo imobiliário ele paga o dividendo alto, por isso que ele não valoriza, e por conta disso que realmente a cotação dele não oscila, praticamente não mexe durante o tempo, durante os anos. Perfeito, ok, até aqui, perfeito, estamos de acordo. Mas se a gente for começar a fazer aqui algumas contas, olha que interessante. Em 2024 ele pagou R$ 1,17 em dividendos, tá? Então se a gente pega lá 1,17 dividido por 8,65, lembrando que 8,65 é o valor que a gente tem lá em 2015, a gente está falando de dividend on cost, ou seja, o custo sobre o dividendo de 13,52%. Ou seja, se eu comprei ele aqui em 8,65 lá em 2015, hoje em 2025 eu estou recebendo
13% ao ano em relação ao valor que eu paguei lá em 2015, tá? E aí tem vários fatores no caminho, você pode estar reinvestindo, reaplicando, e isso vai subindo todo o valor que você vai receber. Mas vamos supor nesse cenário aqui, onde a gente não reinveste os ativos, tá? A gente basicamente está pegando toda a renda e vivendo com essa renda, ou gastando essa renda, enfim, a gente está realmente usufruindo do valor que a gente está recebendo aqui das nossas ações. Então, basicamente, hoje, em 2025, se você pegar ali seus 10 mil reais e comprar MXRF11, a gente vai ter ali 1.050 ações. Se eu pegar 1.050 ações e multiplicar por 1,17, que é o valor do dividendo que pagou ali em 2024, nós estamos falando aqui de R$ 1.228 por ano. Um dividendo ótimo em relação ao valor que a gente está investindo, mais de 1% aqui ao mês. Em 2015, se eu tivesse comprado lá por 8,65, eu teria 1.156 cotas e eu estaria recebendo aqui nesse cenário R$ 1.352, o que daria ali, em relação aos 10 mil que nós investimos no início, 13% ao ano, que é aquela conta que a gente fez, o que é um investimento bom, mas assim, a gente está falando de 10 anos, né? Então é um prazo relativamente longo. Ainda a gente não está falando de longo prazo, mas já está começando ali o longo prazo. E a gente está tendo um retorno sobre o custo de investimento de 13% ao ano. Será que isso é bom? Vamos aprofundar a nossa análise aqui. Se a gente pega aqui o Itaú, por exemplo, em 2015, ele custava próximo dos seus R$7, tá? E hoje ele está custando seus R$30. Se a gente for fazer essa mesma comparação, hoje em 2025, o banco custa R$30, com 10 mil reais eu compraria 323 ações. Se a gente pegar 323 multiplicando pelo dividendo de 2,41, a gente tem os R$778. Até aqui, valeria a pena a gente investir em fundo imobiliário e não na nossa ação. Mas, se em 2015 os mesmos 10 mil reais eu tivesse comprado em Banco Itaú, como ele estava custando 7,04, nós teríamos ali 1.420 ações. E um ponto de atenção, em 2016, o Itaú ele deu de bonificação para os seus acionistas 10% das suas ações, ou seja, eu tinha 1.420, eu ganhei mais 10% de ações, eu passei a ter 1.526. Em 2025, esse ano agora, o Itaú deu mais 10% de ações para os seus acionistas. Ou seja, eu tinha 1.562 e eu passo a ter 1.718 ações. E se eu pego 1.718 ações, multiplico pelo valor de 2,41, que foi o dividendo pago em 2024. Lembrando que em 2025 a expectativa é de mais de 2,70, então vai subir esse valor. Mas só aqui eu já estou falando em receber R$4.140 em dividendos. Ou seja, já é um dividendo quase 4 vezes maior do que o dividendo do MXRF11. Além disso, como eu mostrei para vocês, a gente teve aqui 10% de valorização em 10 anos em relação às nossas cotas do MXRF11. Já o Itaú, quando a gente faz essa mesma comparação aqui no gráfico, ele teve uma valorização de quase 4 vezes. Ou seja, o patrimônio que eu tinha lá investido de 10 mil reais virou 40 mil reais em Itaú. E o investimento que eu tinha lá de MXRF11, que era de 10 mil, passou a valer 11 mil reais, que é só os 10%. E mais um ponto de atenção é que como o Itaú nos pagou aqui mais cotas, na verdade a conta que a gente tem aqui de patrimônio é basicamente 1.718 vezes o valor atual da ação, a gente está falando de 53 mil reais, tá? Então, eu investi 10 mil reais lá em 2015 e hoje eu tenho 53 mil reais, tá? Tirando os dividendos, isso aqui é só o patrimônio que a gente tem lá investido em Itaú. Se a gente for olhar aqui os dividendos, a gente está recebendo 4.140 contra os 1.300 do MXRF11, tá? Eu acho que isso aqui, pessoal, acho que só isso aqui já mereceu o like, né? Eu acredito que isso aqui já abriu a mente de vocês, tá? E a gente seguindo aqui com as nossas comparações, como eu comentei que a gente faria para 50 mil reais também, se a gente investisse hoje 50 mil reais, a gente teria 1.616 ações, 1.616 ações nos traria R$ 3.900, tá? Então, se hoje, em 2025, você investir 50 mil reais,
você pode esperar ali receber em torno de R$ 3.900 de dividendos. Como eu comentei, tem um pouquinho de ajuste, vai subir, vai passar ali dos R$ 4.000. Mas se você tivesse investido R$ 50.000 lá em 2015, a gente estaria falando aqui de R$ 20.000 em dividendos para um investimento de R$ 50.000, sem pensar em reaplicações, tá? Então, se você investiu lá em 2015 e todos os dividendos você foi pegando e foi reaplicando no Itaú, hoje você teria uma quantidade de ações muito maior, assim, absurdamente maior, tá? Enfim, não vou nem entrar nesse ponto, mas assim, seria um número muito maior do que a gente está tratando aqui, mas aqui, como eu comentei, a ideia é a gente não trabalhar com reinvestimento, mas aqui já traria um ganho bem exponencial para vocês, tá? E R$ 100.000, hoje a gente estaria falando em 3.200 ações, e se você tem 3.200 ações no Banco Itaú, a expectativa ali é de pelo menos R$ 7.700, um pouquinho mais aí com ajuste, e se você tivesse investido em 2015, a gente estaria falando aqui de 14.000 ações, com 10%, 15.000 ações, e com a última bonificação, 17.000 ações. E com 17.000 ações, a gente estaria falando aqui de R$ 41.000 em dividendos para 2025 com o Itaú, tá? E assim, pessoal, se você tivesse começado lá em 2015 os seus investimentos e você só tivesse aportado Itaú, imagina que você tivesse R$ 100.000, tivesse comprado Itaú e mês a mês todos os seus aportes fossem Itaú e todo o dividendo que você recebeu, você aplicou, em 10 anos você já estaria aposentado, tá? Isso aqui não eu acho, não, talvez, com certeza você já estaria aposentado, tá? Então, realmente, esse potencial de retorno que as ações nos dá, o fundo imobiliário não chega nem perto e é por isso que eu não invisto em fundo imobiliário, tá? E aí, para finalizar o nosso vídeo aqui, eu trouxe mais um estudo aqui para a Petrobras, tá? Então não vou ficar explicando muito porque o conceito é o mesmo. Basicamente, hoje a Petrobras custa R$ 32,42. Com R$ 10.000 compraríamos 308 ações. Então, se eu pegar 308 ações e multiplicar pelo dividendo pago em 2024, a gente está falando aqui de receber R$ 2.400 de dividendos, ou seja, aqui já vale mais a pena do que o MXRF11, tá? Então, hoje, investir na Petrobras já vale mais a pena que investir no MXRF11, como eu trouxe aqui o exemplo, e em 2015 a Petrobras custava R$ 10, ou seja, eu conseguiria comprar 1.000 ações. A Petrobras ela não tem esse programa de bonificação, então não entra nessas contas aqui, mas tanto a Petrobras quanto o Itaú tem o processo de recompra de ações, tá? Que é algo que traz também mais valor para o acionista que os fundos imobiliários não têm. Então, se a gente pegar aqui 1.000 ações e multiplicar por 7,78, a gente está falando aqui de R$ 7.780. Ou seja, se eu investir R$ 10.000 em 2015 na Petrobras, só de dividendos em 2024, a gente já teria aqui praticamente matado o nosso investimento, tá? Se a gente seguir aqui para R$ 50.000, a gente está falando aqui 1.542 ações, multiplicado aqui por 7,78, R$ 12.000. A mesma coisa se a gente tivesse investido lá em 2015, a gente teria 5.000 ações, o que nos traria já R$ 40.000, tá bom? E aqui, para finalizar o nosso vídeo, se em 2025 você investir R$ 100.000 em Petrobras, daria para você comprar 3.084 ações. O ponto de atenção, a expectativa do dividendo da Petrobras é cair, tá? Não vai ficar nesse valor aqui tão alto, mas poderemos ter dividendos extraordinários e ficar próximo, enfim, mas não espere 7,78, espere menos aqui da Petrobras, mas a gente traz aqui isso aqui com dados oficiais, a gente está falando de R$ 24.000 se você comprar R$ 100.000 em Petrobras e R$ 77.000 se você tivesse comprado em 2015, tá? E seu patrimônio aqui na Petrobras você teria multiplicado por 3, ou seja, se tivesse comprado 100.000, hoje você teria R$ 300.000 lá em patrimônio, recebendo R$ 77.000 por ano de dividendos, tá? Isso aqui daria em torno de mais de R$ 6.500. Para muitos no Brasil, isso aqui já é uma aposentadoria, tá? Então, assim, a gente está falando de 10 anos, pessoal. Imagina você trazer isso para 20 anos, para 30 anos, para 25 anos, enfim. Então, o longo prazo, ele recompensa quem investe em ações, tá bom? Mas era isso que eu queria trazer para vocês. Eu espero que esse vídeo aqui tenha realmente trago uma forma de vocês visualizarem ações de outra maneira, tá bom? Então, se você aqui agregou, não se esquece de deixar o like, de se inscrever no canal e até o próximo vídeo. Valeu!